Oi gente, meu nome é Joana Paiva e eu vou explicar sobre o padrão 802.16, que é a tecnologia WiMAX. Vamos começar pela história. Bom, nos anos 90 foi que começaram a pensar em sistemas sem fio, querendo oferecer internet banda larga. Uma delas era o LMDS, que usava a modulação convencional e precisava de linha de visão. As mais novas tecnologias utilizaram o OFDM e o CDMA, que era para acabar com essa dependência de condições de linha de visão. Querendo desenvolver um padrão para WMAN, foi criado o grupo 802.16, feito pelo I3E em 1998. O primeiro padrão lançado em dezembro de 2001 usava a faixa de frequência de 10 a 66 GHz. Depois foi criado a 802.16A, que substituiu o 802.16 e possibilitava o uso na faixa de frequência de 2 a 11 GHz. O modelo 802.16B ele permitia a operação na faixa de 5 a 6 GHz e o modelo 802.16c ele permitia de 10 a 66 GHz. Em 2004 foi lançada uma revisão de todos os padrões anteriores, que hoje é mais conhecido como 802.16d, e ele tinha todos os outros padrões e serviu como base para Intermam. Em 2005 veio o padrão 802.16e e ele servia como base para os serviços de banda larga móveis e tinha melhor suporte à qualidade de serviço. Aí foi criado o WiMAX Forum, que ele veio para regulamentar e garantir a compatibilidade e interoperabilidade dos produtos para as redes sem fio e banda larga. Bom, o funcionamento de uma rede WiMAX. A transmissão do sinal ele é bem parecido com a de um telefone. Ele tem uma torre central e envia o sinal para várias outras torres espalhadas e multiplica o sinal até chegar aos receptores. O usuário ele precisa ter uma antena receptora que vai estar plugada na placa de rede. Essa antena ela pode ficar no topo de um prédio para emitir sinal a vários outros computadores ou do lado do gabinete do PC mesmo, como se fosse um modem externo. Bom, a topologia das redes WiMAX. Como já foi dito, as redes WiMAX têm um funcionamento bem parecido com a rede de telefone. E as estações base, elas provêm o acesso para as estações assinantes de uma área, que é chamada de célula. O raio da célula ela pode ter alguns quilômetros e a união de várias células ela cobre uma grande área. Existem dois tipos de topologia, que é a PMP, que é ponto multiponto, e a mesh. Sendo que a PMP ela é definida obrigatoriamente e a mesh como opcional. Na PMP, a ABS tem controle e gerencia o tráfego de dados na célula. Já se uma SS quiser se comunicar com outra, vai ter que passar os dados obrigatoriamente para a ABS, e ele passará os dados à CSS de destino. Na topologia mesh, a comunicação entre a ABS e as ES é normal, mas não tem a obrigação de se passar os dados pela ABS para poder chegar ao destino. Ela vai direto, não sem passar pela ABS. Codificação e transmissão. A codificação do WiMAX é dividida em 5 etapas: aleatorização de dados, codificação do canal, ajustes de taxa, pedido híbrido de repetição automática e o entrelaçamento. Na aleatorização de dados, os bits são reorganizados de maneira aleatória, querendo fazer uma encriptação e prevenir que um receptor não desejado receba os dados. A codificação do canal, ele transforma palavras mudando a quantidade de bits. Na fase de ajuste de taxa, são adicionados ou retirados bits para se ajustar ao quadro de rádio. A fase pedido híbrido de repetição automática, ele pode ser ou não usado e tem a função de dar aos blocos que precisam ser reenviados uma redundância a mais para que tenham mais chances de serem recebidos pelo receptor. O entrelaçamento ele é onde os bits são reposicionados e subportadores diferentes para espalhar as informações e evitar que algum erro atinja toda a informação.
A modulação é onde o sinal que é modulado ele é modificado para transmitir as informações, sendo feitas algumas alterações de frequência, amplitude ou fase. O WiMAX ele tem como principal característica a mobilidade, e essa mobilidade ela vem associada a grandes larguras de banda e grandes áreas de cobertura. Para isso é usada algumas tecnologias, mas existe um problema que é o processo de handover. Esse é o processo em que uma estação móvel que está se deslocando para uma célula próxima, ela deixa a conexão com a ABS da antiga célula e obtém uma nova conexão com a ABS da nova célula. Esse processo ele deve ser imperceptível para o usuário e a conexão com a internet deve ser contínua. O usuário pode se movimentar sem perder a conexão. Existem 3 tipos de handover: o 2HO, MDHO e o FB2S. O 2HO ele é definido como obrigatório, enquanto os outros eles são opcionais. Ele funciona assim: primeiramente, a MS tenta descobrir a topologia da rede que ele está e procura por BS próximas que tenham sinal de qualidade. Ele escolhe uma que tem o melhor sinal e faz conexão com essa rede. O MDHO é quando um MS quer trocar informações com vários BS, e o FB2S é quando a MS inicia a conexão com outra BS sem informar a sua antiga. O handover ele possui 6 fases, que é a de resseleção de células, decisão e iniciação do handover, sincronização, rounding, término do contexto da MS e cancelamento do handover. As fases de resseleção de célula e iniciação de handover ele tem o mesmo procedimento da etapa de reconhecimento da rede. Depois disso, tem a sincronização com o canal de downlink e uplink da nova BS. No rounding, acontece a autenticação, autorização e todos os processos para registrar a MS na nova BS e para evitar problemas de segurança. E depois, na fase de término do contexto da MS, a antiga BS elimina todos os registros da MS. E a fase de cancelamento é opcional, e em todo momento a MS tem a liberdade de cancelar o handover. Alguns problemas da rede WiMAX. Temos o fading, que são as reflexões causadas que podem interferir na onda gerada pela ABS de determinada célula. Por exemplo, se o usuário fixo tiver em ponto de interferência construtiva, ele terá o sinal fortalecido. Se não, ele vai ter o sinal enfraquecido ou nulo. Temos também o efeito Doppler, que é um fenômeno físico, onde dependendo da velocidade entre o emissor e o receptor, a onda pode ter a frequência modificada. E outro problema também é a energia, já que a comunicação WiMAX ela consome grande quantidade de energia, que é um problema principalmente para os dispositivos móveis, que têm reserva de energia limitada. Bom, alguns benefícios da rede WiMAX. O principal objetivo do WiMAX é dar acesso às pessoas que moram em regiões afastadas nos grandes centros, onde a rede cabeado não foi implantada e quase sempre as regiões são as mais pobres. Um exemplo de um programa que vai ser beneficiado com o WiMAX é o Skype, que ele já pode ser usado em celulares Wi-Fi, e com o WiMAX ele vai poder ser usado em qualquer lugar sem usar a rede de telefonia. O WiMAX ele tem vários benefícios, mas também muitos problemas para serem superados. No Brasil já existe um pequeno número de redes WiMAX, mas ainda existe muita pesquisa sendo feita em cima dessa rede. Bom, gente, era isso que eu tinha para explicar para vocês e espero que tenham gostado.